A igreja de Village Church, que faz parte da Conferência de Michigan, ou Associação de Michigan, é uma das poucas igrejas ali dos Estados Unidos que tem compromisso com a verdade presente e não tem acatado algumas recomendações da igreja, como na pandemia, principalmente no que se refere à imunização forçada, sabem? Aquela picada que foi feita em massa. E desde essa época, a igreja vem recebendo algumas sanções por parte de alguns da liderança da conferência, porque a posição do Dr. Conrad Wein os tem incomodado um pouco, sabe? E o Dr. Conrad Wein é membro dessa igreja e ele tem dado algumas declarações contundentes e até polêmicas e que tem abalado a comunidade adventista mundial. Recentemente, o pastor Ron Kelly, o pastor dessa igreja, foi desligado do quadro de pastores da associação. E não se sabe por quê, mas pelo que ficou meio subentendido, era pelo apoio que ele dava a esse movimento discordante daquela associação, o qual é tratado por eles com um ar de conspiracionismo. Isso tem causado um péssimo clima na igreja ali, pelo apreço que os irmãos ali têm pelo trabalho do pastor Ron Kelly. E após seu desligamento, uma junta administrativa da conferência fez uma reunião de portas fechadas com os membros daquela igreja. E como ancião da igreja, o Dr. Conrad Wein participou e fez um pronunciamento e foi aplaudido algumas vezes pela igreja. Nós já vamos falar sobre o seu pronunciamento, mas é interessante ver o que está acontecendo com aquela igreja, porque isso, mais à frente, será muito comum nas igrejas adventistas em várias partes do mundo. A igreja adventista ali nos Estados Unidos tem passado por um forte abalo. Após o desligamento do pastor Ron Kelly, os membros da igreja enviaram uma carta para a Conferência de Michigan e há uns comentários que dizem que a conferência vai voltar da decisão e o pastor será reintegrado no quadro novamente em janeiro do ano que vem. Porque agora ele aproveitou para visitar sua mãe, que já está em idade avançada. Mas, de qualquer modo, não estamos aqui para criticar a igreja, mas sim apenas para manter a nossa audiência informada do que está acontecendo ali perto da sede mundial da nossa igreja, porque a igreja mundial segue firme pela graça de Deus. Como Ellen White disse, o navio vai se chocar contra um grande iceberg, mas deve se manter firme porque Deus está no controle. Ela sofrerá algumas avarias, mas vai sair intacta. E o pastor Ron Kelly não esteve ali presente, claro, mas enviou uma carta que foi lida na reunião e comoveu a membresia. Falou do modo como a administração da conferência vem tratando os membros daquela igreja, da decisão arbitrária que ela impôs ao Dr. Conrad Wein, proibindo de pregar, sem dar a ele a chance para se defender, do projeto da instalação de uma clínica de saúde ali, que não teve o apoio da associação, etc. E depois o irmão Wein deu o seu pronunciamento, como o ancião daquela igreja e como o principal envolvido. Ele disse: "Sinto-me parcialmente responsável pelo que está acontecendo aqui hoje, porque tenho pregado para milhões de adventistas em todo o mundo, e isso acontece a grande custo pessoal para mim e minha família e para o tratamento que a igreja dá à minha família, porque existe uma cultura de cancelamento de cima para baixo na igreja, e isso é cruel. Eles nos dizem para orar, 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 e então, depois eles vêm e apunhalam o nosso povo pelas costas. Isso é brutal e está a prejudicar a fé dos meus filhos e a fé de muitas crianças em outros lugares hoje em dia. Sem me avisar, sem me informar, sem discussão prévia, e vocês votaram pela proibição, pela minha proibição ao púlpito, não houve notificação, não houve nada parecido com isso. Vocês não seguiram o que diz Mateus 19:18. Desculpe, eles me ligaram no dia seguinte e para o pastor Ron Kelly, 1 ou 2 dias depois, mas não tínhamos a ideia de que a proibição já havia sido votada e conversamos e pensamos que tudo havia corrido bem. Mas no final, eles me deram a carta que dizia que Satanás estava tentando dividir a igreja e essencialmente me ligando a Satanás.
como se eu fosse o culpado. Mas o manual da igreja diz que os membros têm o direito fundamental de serem notificados sobre reuniões disciplinares que só podem ocorrer em uma sessão oficial da igreja no escritório da associação, e também têm o direito de serem ouvidos em sua própria defesa de testemunhas presentes. E que nenhuma igreja deveria voltar para disciplinar um membro em circunstâncias que privem o membro desses direitos. Ele, o manual, diz aqui que a notificação por escrito deve ser fornecida 2 semanas antes da reunião da diretoria da igreja e 2 semanas antes da reunião oficial, e incluir as razões para a audiência disciplinar. Diz que os membros podem ser disciplinados se for basicamente justo ou se houver evidências, mas somente se uma reunião oficial for devidamente convocada após a comissão da igreja ter analisado o caso. E vocês estão em clara violação do manual da igreja. Entre outras razões, vocês atropelaram meu direito a uma reunião oficial. Vocês falaram com os presbíteros em 2 ocasiões distintas, falaram com a comissão da igreja, falaram com os presbíteros e, para mim, são 4 reuniões e todas testificam de que você exigiu que a liderança da igreja me removesse do meu cargo sem passar por uma reunião oficial da igreja. Aí ele diz, você ou vocês, porque you em inglês pode ser tanto você como vocês, né? Deixaram de lado o Estado de Direito. E basicamente isso quer dizer que você se desviou de realmente seguir a lei. Neste caso, o manual da igreja. Então, se você puder fazer isso comigo de agora em diante, a conferência pode dizer a qualquer igreja que pode remover ou desassociar qualquer membro, porque eles não concordam com a narrativa dominante. E isso é muito triste. E aqui você basicamente denegriu o meu nome na frente de todos. Eu acho que você deveria renunciar. Bem, é muito triste o que está acontecendo, mas claro que isso será resolvido e que o Senhor nos abençoe. Vamos continuar orando pela igreja, vamos continuar orando por essa situação. De certa forma, isso afeta a todos nós, mas por enquanto só podemos orar mesmo. Ore pelo pastor Kelly, ore pelo Dr. Conrad Vine, oremos pela igreja de Village Church, oremos pelos administradores ali da conferência de Michigan e por tudo que está acontecendo ali. Mas sabemos que amanhã isso se dará com maior frequência e com várias de nossas igrejas no mundo todo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.